Sejam bem-vindos à série de 365 vídeos e hoje é o vídeo de número 30. Eu estou muito feliz, obrigado por você estar tirando um tempo do seu dia para vir aqui assistir esse vídeo. Você é uma pessoa muito importante na minha vida e antes de partir para o vídeo, eu quero convidar você para se inscrever no vídeo, deixa o like e também deixa um comentário. E agora é exatamente às 7 horas e 16 minutos do dia 4 de julho. E eu estava agora mesmo lendo Atos capítulo 8. E hoje vai ser um vídeo rápido, breve e bem objetivo. E partindo direto para o ponto. O principal versículo que resume o capítulo 8 de Atos é o versículo de número 12, que diz assim: Mas, como creram em Filipe, que lhes pregava a respeito das coisas do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo, eles foram batizados, tanto homens quanto mulheres. E por que esse versículo 12 de Atos 8 resume o capítulo? Porque basicamente esse capítulo ele descreve que a mensagem do reino ela foi anunciada, as pessoas creram, né? As pessoas foram batizadas e também o evangelho avança para além de Jerusalém. Por quê? Porque as pessoas começaram a sofrer perseguições ali em Jerusalém, né? E aí, o que a gente pode tirar de aprendizado e o que se resume esse capítulo 8? Que nada vai conseguir impedir o avanço do reino de Deus, certo? E também, Deus, ele consegue transformar perseguições em oportunidades. Então, quando o poder maligno, ele pensou que ele estava indo destruir o evangelho, destruir o avanço da igreja de Cristo, na verdade, ele estava impulsionando, porque as pessoas pararam de pregar somente em Jerusalém e elas começaram a ir para todas as regiões, para todos os lugares pregar o evangelho. Então essa mensagem serve para minha e para sua vida. Às vezes o mal, às vezes o diabo, às vezes as pessoas más, elas pensam que elas estão te atrapalhando, elas pensam que elas vão te destruir, elas pensam que elas vão fazer você parar, mas na verdade elas estão te impulsionando para o seu destino. Essas pessoas elas estão te impulsionando para o seu propósito. Então todo problema que você passa, todo desafio que você passa, ele está te levando para o seu propósito, certo? Eu, Derek, e você que está assistindo esse vídeo, nós somos recompensados pelos problemas que a gente resolve. E na Bíblia tem um versículo que diz assim, ó: maior é o que serve. Então, quando eu e você, nós servimos e nós resolvemos um problema, nós somos bem pagos por isso. Seja tanto espiritualmente, seja como financeiramente também, né? Então, a gente deve olhar a nossa vida e a gente deve olhar a nossa situação, o nosso contexto, com esse olhar de que quanto maior for o desafio, maior for o problema que nós temos para resolver, maior vai ser a recompensa. Muitas das vezes eu penso assim, cara, mas como é desafiador ficar rico? Como é desafiador se tornar uma pessoa milionária? E realmente, por quê? Porque quanto maior o desafio, maior é a recompensa. Entende? Não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir resolver a nossa vida financeira,
sabe? Porque se fosse fácil assim, não teria graça. É por isso que é tão prazeroso. E isso serve não só para a área para nossa vida. Isso serve para tudo, para o nosso corpo. Se fosse fácil a gente botar um shape da hora, né, um braço da hora, né, uma saúde, não ia ser tão prazeroso, né? Tudo que custa muito, tudo que tem valor, ele custa muito, ele tem um preço a ser pago, né? Então, para finalizar a mensagem de hoje, tudo que tem valor, ele tem um preço a ser pago. E quanto maior for o problema, quanto maior for o desafio que a gente resolver, maior a nossa recompensa. Então, se eu e você, nós temos um propósito grande para ser cumprido nessa terra, o desafio é grande. Eu e você, nós temos um propósito nessa terra, que é ajudar pessoas, servir pessoas, porque a Bíblia diz, maior é o que serve. E se nós temos um propósito a ser cumprido, nós temos vidas para serem impactadas, pessoas que precisam do nosso testemunho, pessoas que precisam que a gente abra a nossa boca para falar, que fala dos nossos problemas, que fala dos nossos traumas, que a gente fale das conquistas, que a gente fale das nossas derrotas. Pessoas aguardam ansiosamente que a gente abre a nossa boca e comece a falar. Pessoas que estão aguardando ansiosamente a manifestação do nosso propósito. E esse é um desafio grande que a gente tem para percorrer, para que essa mensagem chegue a outras pessoas, para que a nossa mensagem chegue a essas pessoas. Esse é um desafio grande, esse é um grande problema que nós temos para resolver, mas quando a gente resolve esse problema, quando a gente resolve esse desafio, nós somos bem recompensados, nós somos bem pagos, nós somos bem recompensados quanto maior for o problema que a gente resolve. Então eu convido você para viver o seu propósito, para resolver problemas, olhar para os desafios que a gente tem na nossa vida, seja financeiro, espiritual, seja no corpo, seja na sua alma, seja nas suas emoções. Olhe para esses desafios que eu e você nós temos hoje com a perspectiva de que quanto maior o desafio, maior a recompensa. E quando eu conseguir resolver esse desafio, eu vou ser bem recompensado por isso. Obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo. Um beijo no coração e até o vídeo de amanhã.